Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Polícia Civil prende quadrilha suspeita de vender drogas gourmet. Michael Leão. Exatamente, Vitória. A gente está falando aí de uma operação que cumpre mandados de busca e apreensão, tem presos também, envolvendo justamente ali o cultivo, preparo de drogas de uma forma especial. Para se ter uma noção, uma porção ali de cerca de 100 gramas custava cerca de 5... A gente vai trazer o valor certinho atualizado daqui a pouco para você, mas eu vou te falar, é uma mega operação. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Família tem caminhão incendiado no Recanto das Emas. A suspeita é que 3 pessoas em situação de rua possam ter ateado fogo no veículo. O caminhão é o único meio de sustento dessa família. Já já a gente conta os detalhes dessa história. E uma equipe do BAVOP, que é o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, foi acionada para localizar um bandido na tarde de ontem. Cena de filme, hein, Mônica Vieira? Isso mesmo, viu, Vitória? Inclusive, eles acabaram de pousar aqui na torre. Os pilotos dessa aeronave, eles vão falar com a gente daqui a pouco sobre essa operação, porque o BAVOP, ele deu um suporte em uma ocorrência da Polícia Militar, que foi ali na altura do aeroporto daqui de Brasília. Tudo isso aconteceu à luz do dia. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Combinado. Van escolar tomba com várias crianças dentro. Imagina só o susto, né? O acidente teria acontecido dentro de um condomínio fechado lá no Paranoá. Daqui a pouco a gente vai mostrar os detalhes desse caso e ainda vamos dar dicas sobre como escolher um bom transporte público, um transporte escolar, na verdade, e seguro para os seus filhos. Bom, hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro. O nosso jornal já está no ar. A equipe do Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, o BAVOP, precisou ser acionada na tarde de ontem para ajudar a localizar um bandido que furtou a casa de um policial militar e depois cometeu outro furto em um posto de combustíveis. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. Explica para a gente como é o trabalho desses militares, mas primeiro conta, né, se esse bandido foi preso. Eu vi que já teve emoção por aí na torre de TV, né? Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Isso mesmo, emoção é o que não faltou logo no início desse jornal, né? Porque a equipe do BAVOP, que eles estão ali naquele helicóptero, eles acabaram de pousar aqui na Torre de TV para falar com a gente a respeito dessa ocorrência que aconteceu. O que chegou até eles? A equipe da Polícia Militar tomou conhecimento de que um bandido teria invadido a casa de um policial e logo em seguida estaria cometendo outros crimes, como, por exemplo, furtou um posto de combustíveis. Então estava difícil ali o acesso terrestre, pode-se dizer assim, da equipe da Polícia Militar para poder resolver, para solucionar e apreender esse homem, para prender esse suspeito. Mas como ele estava escapulindo, né, escorregando igual sebo, eles pediram ali a ajuda do BAVOP. O BAVOP serve para isso, porque o monitoramento deles é pelo ar, né? Então através do helicóptero, ele pegou helicóptero com todas as características lá de cima, eles já sabiam ali qual veículo que esse suspeito estava, em que altura. Dessa forma, eles foram se comunicando até que a Polícia Militar fechou um cerco com a ajuda do BAVOP e prendeu, sim, esse suspeito que invadiu a casa desse policial e também roubou um posto de combustíveis. Tudo isso à luz do dia, à altura ali do aeroporto daqui de Brasília, região nobre aqui da cidade. Eles estão descendo ali, vão falar com a gente sobre essa ocorrência, como que tudo aconteceu. Enquanto isso, a gente fica vendo ali a movimentação, como que funciona o trabalho. Eles acabaram de pousar aqui, né, para poder falar com a gente sobre essa ocorrência. E enquanto eles chegam aqui até a nossa equipe, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho do BAVOP. Enquanto isso, o nosso auxiliar vai chamando eles ali para poder chegar mais rápido aqui. Enquanto isso, eu vou contando um pouquinho da história para vocês. O BAVOP, ele faz todo um monitoramento aéreo. Então, o que faz? Ele melhora a visão de todos os policiais que estão ali em uma ação determinada, seja um assalto, seja uma perseguição, qualquer coisa desse tipo. Então, nas ocorrências, os policiais, através do ar, eles conseguem monitorar com todas as características passadas ali pela central para esses policiais que estão dentro do helicóptero. Ali eles conseguem ver, visualizar
com uma câmera específica também, onde cada suspeito está passando. E isso facilita no trabalho terrestre da equipe que está em solo, para poder apreender, seja em fuga, seja algum ladrão, alguma ocorrência específica. Eles conseguem dar esse suporte para poder finalizar com sucesso. Agora eles estão chegando já por aqui, nós podemos ver a movimentação, eles desceram aqui do helicóptero, a equipe toda, para poder falar com a gente sobre essa ocorrência. Eles chegam aqui, eles usam esse macacão de proteção aí, né, que é um uniforme padrão da equipe do BAVOP, e eles estão chegando aqui, chegaram com todo o glamour, mas não se trata só de um glamour, né, tenente? A gente já está falando aqui ao vivo com o pessoal do SBT, o jornal já está ao vivo, a Vitória já está no estúdio. Como é a ocorrência de ontem? Como conseguiram dar esse suporte depois que a Polícia Militar solucionou aí a participação de vocês? Bem-vindo. Boa tarde para todos, boa tarde aos ouvintes, os telespectadores. Sou o Tenente Coronel Macedo, comandante do BAVOP. A nossa equipe foi formada pelo Major Archimedes, Capitão Clarice, tripulante operacional. A gente tem observado através do OCR, que é um sistema que capta as placas dos veículos, e aquele veículo que empreender fuga vai indicando para a gente os locais onde estão passando. Nesse momento a equipe recebe essa informação, aciona o helicóptero e vai no encalço do veículo. Essa captação da placa com uma certa nitidez, pode-se dizer que vocês utilizam aquelas câmeras também, tipo do drone, que facilita aquela imagem chegar mais próximo? Ou como que funciona essa dinâmica do pessoal aqui de baixo falando com vocês lá em cima? O que acontece? São várias câmeras que tem nas vias públicas. Essas câmeras detectam a placa e identificam o caminho que está percorrendo o veículo. E aí, na central, que é interligado com a Secretaria de Segurança Pública, chega para a gente a informação através do Telegram, da localização do veículo, se é produto de furto, se é tomado por assalto, se é um veículo com restrição. E aí a equipe, diante dessa informação, decola e vai para o local fazer o sobrevoo. É assim que a gente está logrando êxito em capturar os veículos. Falando dessa específica ocorrência onde esse bandido invadiu a casa de um policial militar, foi solicitado o apoio de vocês, ele invadiu a casa, depois ele em um carro verde saiu correndo pelas avenidas de Brasília, passou em um posto de combustível, cometeu... O que foi a atuação de vocês? Para o comandante da aeronave que estava no dia, o Major Chimenez, ele vai explicar direitinho para vocês aqui. Major, por favor. Claro, Major. Muito obrigada, seja bem-vindo aí à primeira edição do SBT. Fala pra gente como que foi essa ocorrência. Na realidade nós estamos em patrulhamento, né? E todos os dias no início de serviço, a equipe, a tripulação de serviço, ela faz um levantamento junto ao centro de operações de todos os veículos que estão envolvidos em atividades criminosas no Distrito Federal nas últimas 72 horas. E durante o patrulhamento a equipe visualizou o Fiat Uno, que pela nossa relação era um dos veículos que estariam envolvidos em uma atividade de furto, né, inclusive na residência de um policial militar. E de posse dessas características foi solicitado apoio às equipes de solo e as viaturas do 5º Batalhão e do 1º Batalhão realizaram a abordagem do casal, né, que estava envolvido. Então, lá de cima, vocês conseguiram repassar todas as informações para o pessoal que estava na central aqui embaixo, e eles conseguiram lograr êxito, como vocês mesmos dizem, né? Essa palavra é bem comum, para poder prender esse suspeito. E quem era essa mulher? Ela cometeu também os delitos com ele? Na realidade, isso vai ser fruto agora de investigação da Polícia Civil, né? Esse casal, eles estavam de posse de pertences que foram furtados da casa do policial militar. Né, câmeras de segurança de um posto de combustível flagraram essa ação e por isso nós tínhamos já a informação desse veículo. Né? Aí agora as investigações vão levantar com precisão e exatidão quem estava envolvido nos delitos. Né? O que nós já sabemos é que este condutor do veículo ele já responde a alguns inquéritos já por furto também. Major, explica para mim, por favor, um pouquinho, como que funciona essa dinâmica. Vocês trabalham em quantas pessoas dentro do helicóptero em uma ocorrência específica? A tripulação ela é formada basicamente por 2 pilotos e 3 operadores aerotáticos, né? Cada um com funções bem definidas a bordo. E nós já saímos da base prontos para atender todos os tipos de missão que a Polícia Militar executa. Major, nós temos uma pergunta aqui da Vitória. Pode fazer, Vitória? Uma curiosidade, Mônica, eu queria saber como que é a atuação dos policiais lá em cima, né? Se eles conseguem agir lá de cima ou vão passando toda a rota desse bandido para os policiais que estão em terra, para aí sim cercarem a área.
Como que é feito? Ou não, se os policiais não estão ali próximos, os que estão na via, né, eles conseguem fazer algum tipo de ação lá de cima? O senhor conseguiu ouvir? Não. Foi o seguinte, ela perguntou como que vocês fazem essa dinâmica, que eu acabei de perguntar há pouco, mas ela perguntou um pouco mais detalhado. Como que é essa dinâmica? Vocês veem lá de cima, repassam ou vocês começam a executar de lá? Como que é essa dinâmica para executar e conseguir prender uma pessoa que está fugindo, por exemplo? Como que funciona a ocorrência? Então, como eu falei anteriormente, nós já temos posse dos veículos que estão envolvidos em atividades criminosas, né? Ou em algumas outras situações nós flagramos algumas atividades delituosas. A aeronave ela é utilizada como uma plataforma de apoio às demais equipes policiais da Polícia Militar. Inicialmente o nosso apoio é como plataforma de observação, né? Então nós identificamos a atividade delituosa, identificamos os criminosos e repassamos para as equipes de solo para que possam executar a abordagem. Mas em situações nós não temos equipes próximas, equipes policiais próximas, e percebendo que a demora da chegada de uma equipe de solo possa comprometer a ocorrência ou até agravar o estado, a própria tripulação faz a abordagem. O helicóptero pousa na rodovia e faz a abordagem, se for necessário. Major, é uma curiosidade pessoal mesmo. Eu estou aqui tentando entender como que vocês conseguem enxergar a olho nu. Tem alguma coisa que vocês conseguem ver o carro? Uma câmera específica? Como que vocês fazem para enxergar o veículo? É muita atenção da equipe mesmo? Ou o sobrevoo que vocês fazem dá numa altura que dá para poder perceber as características de um veículo, por exemplo, ou de uma pessoa no meio do mato? Então, assim, como que vocês conseguem enxergar essa pessoa da ocorrência? Então, na maioria das vezes, durante o dia em área urbana, é tranquilo para que o operador aerotático consiga fazer a visualização a olho nu. Mas a aeronave também ela dispõe de algumas tecnologias a mais que facilitam o nosso trabalho, né? Uma delas é o imagiador. É uma câmera que tem também a função termal, né? E que facilita demais o nosso trabalho, principalmente em áreas de mata. E recentemente a Polícia Militar adquiriu uma nova tecnologia que está para chegar agora em agosto, que são óculos de visão noturna. Então, hoje em áreas de breu totalmente escuras, onde a aeronave não pode sobrevoar e muitas vezes a aeronave deixa de prestar apoio por isso, esse problema será resolvido porque a tripulação estará dotada aí dessa nova tecnologia, né, para poder atuar nesse tipo de cenário. Major, não existe tempo ruim para o BAVOP, pode ser de dia ou à noite, o recurso que existe atualmente dá para poder acompanhar e ajudar a uma ocorrência em andamento. Exatamente, como eu falei, ainda nós temos algumas limitações, mas com a chegada dessa tecnologia prevista para os próximos meses aí, o BAVOP não terá mais qualquer tipo de limitação para prestar apoio aos nossos policiais militares em solo. Nós sabemos que o custo de uma aeronave ele é um pouquinho alto, mas ele é essencial. Até porque sem a ajuda de vocês ali para poder sobrevoar e enxergar de forma que terrestre, a gente aqui embaixo a gente não consegue ver, executa com muita eficiência o trabalho. Então, nem mesmo os drones não são capazes de substituir esses trabalhos que vocês executam nesse tipo de ocorrência. Então, são tecnologias que se complementam, né? A aeronave tripulada e a aeronave não tripulada. Alguns tipos de missões de monitoramento de eventos, serviços de inteligência, onde apenas o levantamento de imagens possa resolver o problema, o drone é uma ferramenta extremamente eficaz e de baixo custo, né? Agora já a aeronave ela tem a versatilidade e a grande mobilidade de ir a grandes distâncias e o principal que é o poder de fazer intervenção no local, né? Então qualquer tipo de situação a tripulação pode fazer uma intervenção imediata. Seja com armamento letal, armamento não letal, uma abordagem, qualquer situação, ou um resgate, né? Somente a aeronave a tripulada conseguiria fazer isso. E o drone, com seu baixo custo operacional, né, e sua elevada carga de sensores tecnológicos, né, ele vem a facilitar muito o serviço e reduzir os custos. Major, dependendo da situação, independente de vocês irem repassando as informações, se houver a necessidade de pousar e tiver condições, vocês pousam ali também no local e já saem da aeronave e conseguem fazer esse trabalho de campo? Afirmativo. Temos várias situações aqui no Distrito Federal nesse sentido, em que a chegada das viaturas estava dificultada até em relação ao terreno, né? E a própria aeronave fez a intervenção. Baixou, pousou, os tripulantes desembarcam, né, os operadores aerotáticos, realizam a abordagem e, se for o caso, a prisão.
Aí vocês pedem um suporte depois, mas executam tudo com a equipe de vocês mesmo dentro da aeronave. Exatamente. A tripulação ela é capaz de realizar qualquer atividade da Polícia Militar. Nós sabemos que vocês sempre são muito coordenados, né? Muito disciplinados. A aeronave desceu aqui, esse helicóptero desceu, mas teve um de vocês, inclusive ele está ali posicionado com uma arma ali, sempre, né, de prontidão. Outros dois aqui atentos enquanto o senhor fala comigo. Isso então todo é um trabalho que vocês recebem, um treinamento desde cidadania, desde quando entram na corporação mesmo, no militarismo, ou tem algum treinamento específico para atuar? Então nós temos a parte básica, né, de formação de cada um de nós dentro dos postos de graduações na Polícia Militar, mas para ingressar na atividade aérea o treinamento é diferenciado, né? Temos os treinamentos para os pilotos, os treinamentos para os operadores aerotáticos, que é a função do sargento Cerqueira que está conosco hoje, que é responsável por toda a parte de segurança da aeronave e da tripulação, por isso que ele vai à porta da aeronave com um fuzil, né, para fazer essa defesa. Temos os mecânicos de aeronaves, que são quem preparam as nossas aeronaves, fazem as manutenções e nos garantem um voo seguro, né, em todas as nossas missões. Temos o nosso pessoal de apoio solo, quem movimenta a aeronave para dentro e para fora do hangar, faz o abastecimento e dá também todo esse suporte para os mecânicos de aeronaves. E o nosso pessoal administrativo também. Então todos fazem parte de uma grande equipe para que a gente tenha sucesso em todas as nossas missões. O BAVOP, ele conta com quantos helicópteros e, em média, quantas ocorrências são feitas com o apoio do helicóptero? Então, atualmente o BAVOP ele possui 4 helicópteros, né, e 2 aviões. E nós temos hoje também 7 drones. E para as ocorrências, né, quantas ocorrências em média, nós fazemos 5 a 6 decolagens para ocorrências policiais durante o dia. Major Ximenes, né? Muito obrigada aí pela entrevista, toda a equipe. Pois é, Vitória, a gente sabe aí que existe por trás, né, de todo esse trabalho da Polícia Militar, o BAVOP específico que trabalha aí com as aeronaves para dar esse suporte, né, nas ocorrências necessárias. Eles têm um treinamento específico. As pessoas às vezes têm o costume de falar assim: ah, não, eles só estão andando à toa. Não, existe objetivo. Quando tem uma aeronave do BAVOP no ar, é porque eles estão de olho em alguma coisa específica, dando suporte em alguma ocorrência. Nunca é em vão. Eles estão trabalhando para poder ajudar a equipe aqui em solo. E esse foi o trabalho que eles executaram, né, com a ajuda aí da PM, conseguiram prender esse casal que assaltou a casa de um policial militar. Em seguida, assaltou também ali um posto de combustíveis na região do aeroporto, mas felizmente lograram êxito, como é o costume deles dizerem, né? Deu tudo certo, eles foram levados para a delegacia e agora eles seguem executando o trabalho aí para poder trazer para a gente mais segurança, não só aqui na capital federal, mas em todo o país. Eu volto com você. Um trabalho de muita excelência que a gente tem o prazer de sempre acompanhar. Inclusive, você há pouco tempo fez uma matéria, né, Mônica, sobre os drones do BAVOP. O Michael Leão também fechou uma outra reportagem sobre o resgate, o trabalho dos policiais ali no Lago Paranoá. Então, agradeço a participação da equipe do BAVOP mais uma vez aqui conosco e parabenize também os militares por todo esse trabalho e por toda essa dedicação. Obrigada, Mônica. Bom, e hoje pela manhã a Polícia Civil realizou uma operação para prender uma quadrilha que é suspeita de vender drogas gourmet. Quem tem os detalhes dessa operação é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde. Quantas pessoas foram presas? Conta pra gente. Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Foram 12 mandados de prisões cumpridos aí, 25 de busca e apreensão cumpridos no Distrito Federal e também em Goiânia. Essa operação ela aconteceu ao mesmo tempo na Asa Norte, na Asa Sul, no Guará, Vicente Pires e, como a gente adiantou, também lá em Goiânia. O alvo da operação, na verdade, os alvos da operação Ambrosia era justamente, Vitória, o tráfico de drogas, mas a gente não está falando de qualquer droga. Era uma droga gourmet, preparada ali, cultivada de um jeito especial, e a forma como ela era vendida também era destinada para um público de alto poder aquisitivo. Para a gente ter uma noção, uma porçãozinha ali de 100 gramas dessa droga chegava a ser vendida por R$5.000. Em um dos alvos dessa operação, a polícia localizou também uma estufa onde essa droga era cultivada. Na verdade, a Operação Ambrosia é um desdobramento de outras operações que começaram lá atrás, em 2019, mas quem vai explicar para a gente é o delegado Valdemar Tassara, que está aqui ao meu lado, justamente para explicar como é que está funcionando e até o detalhe, a gente estava falando, não é qualquer droga, né, delegado? É uma droga especializada ali, preparada justamente para as pessoas de poder aquisitivo mais alto. Boa tarde.
boa tarde a todos. É justamente isso, né? O diferencial desse ataque ao tráfico de drogas que a Draco fez hoje é visando drogas gourmet, conhecida como drogas gourmet, drogas especiais, com preparo especial e que eram vendidos para pessoas com alto poder aquisitivo, né? Como você falou, cada 100 gramas poderia chegar a 5, 10 mil reais no comércio de varejo dessa droga. E prova desse preparo especial foi a estufa que a gente encontrou na casa de um dos investigados, né? Que demonstra todo o cuidado, todo o carinho que eles tinham para fazer com que essa droga se tornasse uma droga gourmet, uma droga especial a ser vendida por um preço muito mais caro que as demais. Essa estufa ela serviria mais do que só para esconder a droga ali, mas para também, digamos que, melhorar o manejo? Sim, a produção da maconha feita dessa forma mais pessoalizada, ela traz um tratamento melhor para a droga, para a planta e transforma a droga num sabor mais requintado, né? E isso feito dentro de um apartamento, com toda a estrutura, com cuidado dia a dia, próximo, tornava a droga muito mais aprazível para os consumidores. Delegado, claro que vendendo essa droga aí a 5, 10 mil reais, dificulta e limita bastante o público. Como que era feito esse comércio? O comércio era feito no público de classe média alta, né? Jovens, frequentadores de festas caras, né? De alto luxo, que formavam grupos até de WhatsApp, grupos de amigos, para vender essas drogas para outras pessoas, né? E com isso oferir um lucro assim exacerbado diante da realidade do nosso país, né? A gente conseguiu o bloqueio de mais de R$1 milhão nas contas bancárias desses investigados, apreensão de mais de 10 veículos, né? Então, o foco da operação também foi nesse braço financeiro, para tentar sufocar a organização criminosa, a organização para o tráfico, né? Evitando que eles se mantenham nessa atividade. Vitória, segundo os levantamentos ali da polícia, eles devem ter movimentado só em drogas ali cerca de 4 milhões de reais. E delegado, um outro ponto que chama a atenção é justamente a forma como eles vendiam. Tinha até uma publicidade ali, a droga tinha nomes como Ice Cream, vários outros. Tinha um marketing em cima desse produto, né? Sim, por ser drogas especiais, né? Eles colocavam nomes diferenciados em línguas estrangeiras para chamar a atenção dos consumidores e para diferenciar mesmo, individualizar aquele tipo de droga que ficava do conhecimento de todos os usuários que era uma droga melhorada, era uma droga diferenciada. Até grupos de WhatsApp próprios para o comércio de droga a gente conseguiu identificar. Delegado, a gente teve mandados de prisão, busca e apreensão sendo cumpridos aqui no Distrito Federal, em várias regiões administrativas, em Goiânia também. Quem são esses alvos? São jovens, né, entre 20 e 30 anos, classe média alta, que estavam ficando, às vezes, até ricos com a venda de drogas, né, e tornando pessoas viciadas aí, fazendo toda aquela consequência drástica que o tráfico de drogas faz. Como a gente adiantou no início, essa operação ela é um desdobramento de outras que começaram lá em 2019 e que já teve, inclusive, etapas em outros estados? Sim, em 2019 o foco foram drogas sintéticas e na mesma linha com pessoas que participam dessa mesma organização, a gente buscou os fornecedores em Santa Catarina, depois voltamos ao Distrito Federal com outros menores fornecedores aqui e desse desdobramento todo a gente conseguiu chegar nesse núcleo que trata dessas drogas gourmet. A gente tem essa etapa da Operação Ambrosia agora que identifica diretamente esses jovens que estão ligados nesse comércio, na venda e no tráfico propriamente dito, mas as pessoas ali depois desse levantamento, nessas próprias conversas WhatsApp, deve chegar também aos compradores. Essas pessoas devem ser responsabilizadas também? Como que fica agora o avançar dessas investigações? Com as apreensões que a gente fez de aparelhos celulares, outro tipo de documentação, as investigações vão prosseguir e a gente vai buscar eventuais fornecedores, eventuais compradores que também revendiam drogas, né? O objetivo é alcançar todos os que praticam esse tipo de crime. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor, parabéns pela operação. Vitória, onde já se viu, né? Cada dia a gente se surpreende, claro, de uma forma assustadora com a criminalidade, que cada dia também se supera inventando outras coisas. Agora a droga gourmet especializada ali no cultivo, num cuidado, onde já se viu, né? Você vê, né? Isso é porque tem mercado, né, Maicon? Mas que bom que a investigação vai continuar, vão ter todos esses desdobramentos por aí. Obrigada, viu, pelas informações. Agradeço também a participação do delegado aqui com a gente. E um policial militar de Goiás, que estava de folga, reagiu a um assalto na noite de ontem e acabou baleando um dos bandidos que era um adolescente de 14 anos. O policial estava chegando em casa quando foi abordado pelos suspeitos. Quem tem os detalhes desse caso pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Parece que esse adolescente chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu, né?
Exatamente, Vitória. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Esse caso foi ontem à noite em Ceilândia e, segundo o próprio policial militar que foi vítima desses criminosos, ele tinha acabado de sair de um restaurante, ele estava acompanhado ali de duas amigas e essas amigas deixaram ele na porta de casa. Ele, inclusive, estava carregando uma pizza que tinha comprado no restaurante e, na hora que ele chegou ali na porta da casa dele, ele foi abordado por esses dois criminosos. Um deles, inclusive, gritou: perdeu, perdeu, bora, perdeu. Ele percebeu que um dos bandidos estava com uma arma na mão, então a primeira reação dele foi jogar a pizza no chão. Logo em seguida, ele sacou a arma de fogo e efetuou vários disparos. Alguns dos disparos atingiu esse jovem de 14 anos que acabou caindo ali no chão e o outro criminoso conseguiu fugir. O policial militar de Goiás ligou para a Polícia Militar do DF e também ligou para o Corpo de Bombeiros. Os dois foram lá, fizeram atendimento e foi o SAMU que levou esse jovem de 14 anos até o Hospital Regional de Ceilândia. Mas, chegando lá, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Segundo informações, esse jovem de 14 anos, ele morava ali próximo da região. O outro criminoso que fugiu ainda não foi localizado. A Polícia Militar fez buscas ali na região e não conseguiu encontrá-lo. Agora, esse caso está sendo investigado pela DCA-2, né, e vai apurar, né, esse roubo e quem é essa pessoa que participou também desse tentativa de roubo, né, ali junto com esse menor de 14 anos que acabou morrendo. Obrigada, Kátia, pelas informações. Agora, 12:05, 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem em famílias pobres, segundo uma pesquisa divulgada pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Apenas 16 anos, Emily já cuida da casa, enquanto os irmãos menores estão na escola e o pai no trabalho. Ela faz o primeiro ano do ensino médio em uma escola pública de Belém. Durante a pandemia e sem internet, o aprendizado ficou bastante prejudicado. Entregava o que dava. Foi bem ruim, porque geralmente, como não deu para mim pegar bastante conteúdo, eu sempre fico com mais dúvidas. Eu acho que não deu para pegar os assuntos direito. A família de 6 pessoas sobrevive com um salário mínimo, difícil até para comer. Como as coisas estão muito caras, sempre aperta assim no final do mês essas coisas. Aí sempre abre a mão de alguma coisa e tal. No Brasil, 32 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivem na pobreza. São privados de direitos como acesso ao saneamento básico, renda e informação, como internet e televisão. Entre os mais afetados estão os negros e indígenas e os que moram nas regiões Norte e Nordeste. O estudo do Unicef identificou que em 2021, 16% das crianças e adolescentes brasileiros viviam em famílias com renda abaixo da linha da pobreza extrema, ou seja, menos de R$10 por dia. O pior resultado em 5 anos. Entre 2020 e 2021, cresceu quase 40% o número de meninos e meninas sem renda familiar para uma alimentação adequada. O levantamento revelou ainda que dobrou a taxa de analfabetismo nesse grupo entre 2020 e 2022. Para a porta-voz do Unicef, o país precisa definir prioridades com urgência. É menino na escola aprendendo com qualidade, né? É a gente conseguir evitar o trabalho infantil e outras formas de violência, que isso é urgente. É preciso que cada comunidade, cada município discuta essas prioridades e diga assim, bom, aonde que eu vou incidir que vai produzir mais impactos? E a governadora em exercício, Celina Leão, entrou em acordo com os deputados distritais para a liberação de R$24 milhões para a realização de um mutirão de cirurgias aqui no DF. A expectativa é que 25 mil pessoas sejam beneficiadas nos próximos meses. Na reunião, os distritais se comprometeram a destinar R$1 milhão cada em emendas parlamentares para reduzir a fila de espera para cirurgias na rede pública do DF. A estimativa da Secretaria de Saúde é de que 5 mil pessoas estejam com prioridade vermelha, a mais grave, e que o dinheiro comece a ser usado entre o final de março e o começo de abril para desafogar a fila por cirurgias. Segundo a governadora em exercício, o governo federal também vai contribuir, mas o GDF ainda precisa continuar buscando soluções, já que o recurso não deve ser suficiente para zerar a fila de pacientes.
nós conseguimos 24 milhões de reais da Câmara Distrital, conseguimos 12 milhões do governo federal e vamos conseguir operar aproximadamente 25 mil pessoas. Nós temos uma fila de 30 mil. Isso é uma solução temporária, não é uma solução definitiva. Nosso objetivo é fortalecer o SUS. Muito importante, né? A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra mais 139 pessoas por participação nas invasões aos prédios dos três poderes aqui em Brasília. A Polícia Federal prendeu ontem mais 6 envolvidos nos ataques golpistas. Na sexta fase da Operação Lesa Pátria foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão em 5 estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Entre os presos está o vereador José Rui Garcia, do município de Inhumas, no interior goiano. Neste vídeo, ele aparece em cima do prédio do Senado no dia dos atos golpistas. A assessoria do parlamentar disse que não vai se pronunciar sobre a prisão. A polícia também fez buscas na casa de Luciano Oliveira dos Santos, conhecido como Popó Bolsonaro. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece incentivando os atos de vandalismo dentro do Palácio do Planalto. O povo tomou! Tem que ser desse jeito! Bora, gente! Ele está preso no Complexo da Papuda, no Distrito Federal, desde o mês passado. Nesta terça, a Procuradoria-Geral da República apresentou mais 137 denúncias ao Supremo Tribunal Federal contra pessoas que foram presas em flagrante dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Outras 2 pessoas denunciadas foram presas na Praça dos Três Poderes com explosivos e facas. Até agora foram feitas 835 denúncias por crimes como golpe de Estado, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na primeira reunião da CPI dos atos antidemocráticos instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi aprovada a convocação e a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, preso há 1 mês. Já na abertura do ano do Conselho Nacional de Justiça, a presidente do Supremo Tribunal Federal voltou a destacar a força das instituições democráticas. Frustrado restou o real objetivo dos vândalos que assaltaram as instituições. Inabalada restou nossa democracia. Como inabalável continua. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a Santo Amaro, na Bahia, anunciar a retomada do Minha Casa Minha Vida. O programa de moradia voltará a atender famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. Josi Pinheiro trabalha como manicure e sempre pagou aluguel. Nesta terça-feira, a família dela foi uma das 684 que receberam as chaves da casa própria na cidade de Santo Amaro, interior da Bahia. Agora a gente vai conhecer por dentro a casa que a dona Josi conquistou nessa nova etapa do Minha Casa Minha Vida. Vamos tirar o sapato? Aqui tem a sala, a cozinha já vem com tanque, as torneiras, revestimento, um banheiro. O quarto das 3 crianças, os 3 filhos dela. E aqui o quarto da dona Josi. Além da Bahia, também foram entregues unidades em Minas Gerais, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Paraná. No total, foram 2.700 imóveis. Uma novidade do programa é a volta do financiamento para famílias que se enquadram na faixa 1. São aquelas que têm renda mensal de até R$ 2.640. O teto para a compra do imóvel nesta faixa era de R$ 96 mil e deve passar para R$ 150 mil. Metade dos financiamentos deve beneficiar este público, segundo o governo. O presidente disse que até o fim do seu mandato, em 2026, quer contratar 2 milhões de moradias. Lula destacou ainda que o programa e a retomada das obras paradas vão ajudar o país a voltar a crescer. E vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas. Só no campo da educação, nós temos mais de 4.000 obras paradas. Ao todo, são 14.800 obras paradas. E a gente vai começar a tocar todas elas para que esse país volte a caminhar, a rodar, a girar e a produzir crescimento econômico nesse país.
E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é preciso um pouco mais de boa vontade com o governo Lula. A fala, em tom conciliador, vem após críticas de Lula à atuação da instituição e à alta na taxa de juros. O presidente Lula ficou reunido por mais de 1 hora com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira, antes de embarcar para a Bahia. Além de acertar detalhes do anúncio do novo valor do salário mínimo e da atualização da faixa de isentos do imposto de renda, Lula e Haddad discutiram a mudança na meta de inflação para este ano, que está em 3,25%. Nesta terça-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu que os investidores do mercado financeiro tenham paciência com as ações do governo. O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, né? Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui, né, um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina, tem um arcabouço que está sendo trabalhado, já foram elaborados alguns objetivos. Na noite de segunda-feira, em entrevista à TV Cultura, Campos Neto disse ser contra a revisão da meta de inflação e fez outros acenos ao governo. O Banco Central precisa trabalhar junto com o governo e que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Apesar dos acenos de Campos Neto ao Planalto, a ordem no Partido dos Trabalhadores é seguir com a pressão contra a gestão do Banco Central. Está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual risco? De não pagar a dívida? Mentira! Nossa dívida é toda em reais. Nós temos de parar de ter medo de debater política econômica. Na quinta-feira acontece reunião do Conselho Monetário Nacional. Participam o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A revisão da meta da inflação não está na pauta, mas se Lula quiser que o assunto seja discutido, deverá publicar um decreto no mesmo dia, informando o pedido. No centro do atrito entre o Planalto e o Banco Central está a taxa básica de juros, em 13,75%. O governo defende que, em março, na próxima reunião do Copom, haja uma queda na Selic. Nesta tarde, parlamentares da base de Lula lançaram a campanha Juros Baixos Já. Eles querem que Roberto Campos Neto dê explicações ao Congresso sobre a política adotada pelo órgão. Servidores do Banco Central fizeram protestos nesta terça-feira em várias regiões do país, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Eles pediram menos juros, o fim da autonomia do Banco Central e a saída de Campos Neto. A Receita do DF apreendeu o equivalente a 512 milhões de reais em mercadorias em uma operação contra sonegadores do ICMS. A Gabriela Tunes explica pra gente. As ações aconteceram durante a madrugada de hoje. 48 auditores fiscais da Receita Federal foram em rodovias, transportadoras, na rodoviária interestadual e até mesmo no aeroporto de Brasília fiscalizar operações suspeitas de sonegação de impostos. E foi encontrado de tudo, viu? Celulares, alimentos e até mesmo combustível para a aviação. Os produtos foram levados pela manhã para os galpões da Receita Federal. Tudo isso somou mais de 180 milhões de reais somente em impostos e multas que não eram pagas. As empresas receberam auto de infração para a cobrança do ICMS devido ao DF. E como funcionava tudo isso? As notas fiscais dos produtos eram modificadas e geravam créditos menores de ICMS, o que distorcia o valor que tem de ser pago aos cofres do DF. Esses impostos arrecadados vão para obras, educação e segurança, por exemplo. Com as fiscalizações dessa madrugada, a Receita Federal pretende recuperar esses recursos. E na primeira reunião da CPI, lá na Câmara Legislativa, que vai investigar a quebradeira nos 3 poderes no dia 8 de janeiro, os distritais já aprovaram algumas medidas. O ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, foi convocado a prestar depoimento e os distritais decidiram ainda pela quebra do sigilo telefônico dele. O ex-comandante da PM e os policiais militares que foram presos durante as investigações também devem ser ouvidos. A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 2 de março. E hoje o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Wellington Luiz, do MDB, deu uma entrevista ao SBT News e falou sobre os trabalhos da CPI. Vamos acompanhar.
Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Antes de mais nada, não é? Nós temos que começar aqui essa nossa conversa por aquilo que tem chamado a atenção, principalmente da imprensa e também por parte da população, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que está apurando os atos ditos golpistas do último dia 8 de janeiro, né? A Câmara Legislativa abriu então uma CPI, foi aprovada por unanimidade. E essa CPI já tem alguns resultados, né? Como, por exemplo, o pedido de quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático do ex-secretário de Segurança e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, né? Como é que vocês avaliam esse pedido, então? Bom, André, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. A CPI começa a apresentar os seus primeiros resultados. Além do dia 8 de janeiro, também dia 12 de dezembro. Também tivemos episódios aqui que muito entristecem a democracia brasileira. Portanto, esse dia também é objeto de investigação da CPI, né, do Distrito Federal. E vamos, né, aprofundar bastante, está em ótimas mãos. Nós parlamentares têm aí a missão de poder investigar e poder dar uma resposta o mais rápido possível à população do Distrito Federal. Ontem, o presidente da CPI, o deputado Chico Vigilante, deixou isso bem claro. Nós não podemos, nós não nos damos ao direito, né, de permitir que essa CPI termine em pizza. Né, para a imagem da Câmara, para a boa imagem da Câmara, mas principalmente em respeito à população do Distrito Federal. O que deve ser apurado em relação ao secretário? Olha só, nós precisamos saber qual foi aí o papel do secretário, se ele contribuiu, mesmo de forma dolosa ou culposa, para que aqueles resultados acontecessem. Então é importante, e aqui não está havendo uma condenação prévia, pelo contrário, a apuração exatamente para saber o tamanho da culpa dele, se há culpa. Então é uma responsabilidade dos parlamentares, inclusive quando pede aí a quebra, né, do sigilo dele, né, em todas as instâncias, exatamente para saber de que forma houve a participação do ex-secretário Anderson Torres. Em relação ao governador afastado Ibanez Rocha, presidente, a gente vê que ele continua realmente afastado do Executivo Distrital, né, por determinação do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, uma decisão inicialmente monocrática, mas que depois foi referendada então por todo o STF, né, no plenário virtual, e que agora o Ibanez ele foi beneficiado, de certa forma, por um laudo da Polícia Federal, que acabou apontando que não houve uma chamada conivência dele nesses atos golpistas de 8 de janeiro, né? A Câmara Legislativa do Distrito Federal vai continuar, mesmo assim, investigando o Ibanez Rocha e ver que ele já pode voltar, então, logo depois, a exercer o mandato de governador dele após esse afastamento? André, o governador não é aí alvo de investigação da CPI. Nós sequer temos aí autorização legal, por exemplo, para convocar o governador. Nós não temos essa permissão de forma legal para fazer isso. Então, é importante a gente entender qual é o papel da Câmara, até para que a gente não faça pirotecnia com algo tão sério. Então, precisamos focar naquilo que realmente é importante para o processo. O governador, em nenhum momento, foi objeto dessa investigação, dessa apuração. O laudo da Polícia Federal, nesse momento, a instituição de muita credibilidade, demonstra de forma clara que o governador não contribuiu para aqueles resultados tanto no dia 12 de dezembro, mas principalmente no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal realizou uma operação contra uma quadrilha que estaria envolvida na compra de ouro extraído irregularmente do território Yanomami, em Roraima. A suspeita é de que o garimpo ilegal na região tenha movimentado mais de 400 milhões de reais. A Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e Roraima. De acordo com a investigação, o ouro extraído ilegalmente do território Yanomami era transportado para São Paulo em voos comerciais e contava com a ajuda de um funcionário terceirizado que trabalhava no Aeroporto Internacional de Boa Vista. Ele foi um dos alvos da operação desta terça-feira. Na casa de outro suspeito, os agentes apreenderam diamantes.
Também são investigados advogados, empresários e servidores públicos. Segundo a PF, em 5 anos, o esquema movimentou pelo menos 422 milhões de reais. A articulação dos povos indígenas do Brasil cobra medidas mais duras contra o garimpo ilegal. Eles querem impedir a extração de minérios nas terras indígenas. Essas investigações que estão dando início agora, a gente cobra que elas sejam cada vez mais enfáticas e que cheguem, de fato, aos verdadeiros culpados, sem eximir ninguém, seja eles políticos ou não políticos, empresários, das suas culpas em relação à destruição que ocorreu, que vem ocorrendo na terra indígena Yanomami. Além dos Yanomami, outros povos são ameaçados pelo avanço da mineração. O Conselho Indígena de Roraima pediu ações para o enfrentamento do garimpo ilegal na terra indígena Boqueirão e nos territórios Macuxi e Uapixana, no município de Alto Alegre, noroeste do estado. De acordo com o Conselho, a invasão teria relação direta com a ocupação da terra indígena Yanomami. Os garimpeiros estão migrando para outras terras indígenas onde existem focos de garimpo, pontos de garimpo. A terra indígena Boqueirão, que fica ali próxima à terra indígena Yanomami, é um ponto, inclusive, onde os garimpeiros estão usando a terra indígena, intimidando lideranças, ameaçando, isso já foi denunciado, né? Estão usando como base, inclusive, a comunidade Boqueirão, né? Lá tem pessoas, garimpeiros que estão ali morando, né? Intimidando lideranças. Agora, 12h25, o Rio de Janeiro registrou quase 900 mortes em ações policiais nos últimos 5 anos, período posterior à intervenção federal no estado. Os números estão no estudo da rede Observatórios da Segurança, uma entidade da sociedade civil que analisa a criminalidade. Uma rotina de operações policiais violentas e muitas mortes. Tiroteios que muitas vezes fazem vítimas inocentes, como Diogo Costa Xavier de Brito, de 16 anos. O adolescente foi morto com um tiro de fuzil nas costas durante uma ação policial em Niterói há 3 anos. Quem prestou socorro foi o próprio avô do rapaz. Não fiquei visualizando polícia, eu queria socorrer meu neto. Eu corri pro meu neto, veio um outro rapaz, me ajudou, pegamos, botamos num carro particular e socorremos. Casos como o do Diogo estão longe de ser uma exceção no Rio de Janeiro. Um estudo mostra que no aniversário de 5 anos da intervenção federal no estado, o número de operações policiais e de mortes não para de subir. O estudo do Observatório de Segurança monitorou 5 anos de atuação policial. Foram registradas 4.411 operações na região metropolitana do Rio de Janeiro, com maior concentração no final do primeiro mandato de Cláudio Castro, no ano passado. Foram 877 mortes, média de 1 morte a cada 5 operações policiais. Em nota, a Polícia Civil declara desconhecer a metodologia do estudo e que trabalha baseada no tripé inteligência, ação e dados oficiais. A intervenção federal na área de segurança do Rio durou até o fim de 2018. Para o coordenador da pesquisa, a ação foi equivocada e tem reflexos ainda hoje no combate à criminalidade. Será que vale a pena nós continuarmos a investir em mais operações, mais violência, mais blindados, mais fuzis? Porque se a gente continua a investir apenas em operações que vão no varejo da criminalidade, a gente tem uma reprodução desse ciclo que leva a mais violência e que não leva a uma melhoria no cenário de segurança pública do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o tempo agora. Neste período de verão é assim, sol quente e de repente pancadas fortes de chuva que acabam causando estragos. Em Ceilândia, cada vez que chove, os moradores ficam apreensivos com os buracos e as correntezas que se formam, olha só. Ao menor sinal de chuva, os moradores de Ceilândia já ficam em alerta. Há muito tempo na Ceilândia, principalmente nas vias leste e agora na Hélio Prates, quando chove alaga, literalmente alaga e a cidade para, nenhum carro passa. Na rua onde fica essa escola, tem um buraco que insiste em aparecer quase no portão do colégio. É a 4ª vez em pouco tempo.
Quando chove, na BR-070 em Ceilândia, o cenário é esse. As imagens foram gravadas depois de um temporal que caiu na última quinta-feira na região. Na QNR, não é muito diferente. Um rio se formou, impossível atravessar no local. Para tentar resolver o problema, a administração de Ceilândia disse que fez um mapeamento da região e, através de um projeto, deve criar medidas para o escoamento de águas pluviais, com a construção de bocas de lobo. Mas será que essas medidas seriam o suficiente para resolver esses problemas? Aumentar as bocas de lobo, tem que ver se a rede de captação de água que já existe, ela é suficiente também para a captação dessa vazão de água, que vai ser muito maior. Porque com certeza falta manutenção, muitas vezes as vias de captação de água elas estão entupidas, obstruídas, mas também a população ela tem que carregar o seu lixo, ela tem que ter uma educação ambiental. Mas enquanto a solução definitiva não vem... A única solução é essa, a gente desviar caminhos, ir para um lugar mais longe ou parar e esperar. Complicado, né? Em nota, a Nova Cap informou que tem feito consertos, como limpeza de bocas de lobo e remoção de entulhos para resolver situações como essa que você viu na reportagem. A gente sabe que chuva demais é um problema, mas o calor também castiga, né? Vamos acionar mais uma vez a repórter Mônica Vieira para saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. Mônica, boa tarde mais uma vez. Tivemos recordes de temperatura essa semana, né? Tá quente mesmo. Será que a gente vai continuar com esse calorão? Ou será que vem uma chuvinha por aí para amenizar? Conta pra gente. Menina do céu, ontem o sol que fez foi da alma querer sair do corpo, porque eu não sei vocês, mas eu passei um calorão terrível. Gente, que situação. O calor daqui ele é muito intenso, né? Porque a umidade do ar aqui em Brasília ela é diferenciada em relação ao meu estado, por exemplo, em Goiás, porque é muito quente lá. Só que lá a umidade é melhor do que daqui, então eu sinto menos. Mas aqui eu sofro demais. Ontem minha alma tentou várias vezes, saiu, falei, fica quieta aqui, minha filha. Mas estava quente. Entrei várias vezes embaixo do chuveiro para poder dar uma amenizada. E o calorzão, Vitória, para sua alegria que está esperando o Mateus, vai amenizar sim, porque segundo o meteorologista, o Francisco de Assis, que já está aqui ao meu lado, vai cair chuva a partir desta sexta-feira e não tem previsão mais para terminar. Isso porque tem um período específico que nós estamos passando agora. E sabe o que faz com que o tempo fique um pouco mais quente? Basta olhar para o céu, tem poucas nuvens, tá quente, o sol tá de rachar mamona. Com certeza esse dia vai ser muito quente porque as nuvens acabam segurando um pouco esses raios solares. Mas não é o que vai acontecer, não, quer dizer, hoje sim, né? Hoje vai ficar quente igual ontem, né, ô Francisco? Mas o que o pessoal pode esperar? Vamos falar primeiro do calor de ontem? O que aconteceu? Nós sabemos que no Gama registrou quase 33 graus. O pessoal sofreu. Se a gente aqui na capital estava sofrendo, imagina o pessoal lá no Gama. Existe um motivo para isso? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. É exatamente, nós estamos no período do veranico, né? O veranico significa dizer, no período chuvoso aqui, dá um período de estiagem, fica uma semana, 10 dias, 15 dias sem chuva, né? Então, várias áreas do Distrito Federal, no entorno, já está com 8, 10 até 12 dias sem chuva, né? Isso faz com que haja aumento nas temperaturas, por isso que está esse calorzão. Hoje ainda permanece a temperatura chegar aqui 31 graus, no Gama e Planaltina chegar em torno também 32 graus ou passar de 32, mas a umidade ainda não cai tanto porque sempre tem alguma formação de nuvens, né? Evita da umidade chegar a valores muito baixos, mas ela está baixa. 25 a 30% para essa época do ano é baixa, né? Então a umidade fica nesse patamar. Esse veranico, falando de ontem e de hoje, que deve ser quente ainda a respeito desse veranico, é por conta aí dessa questão que chove, aí às vezes fica esse mormaço acaba contribuindo para elevar a temperatura ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Esse veranico é um bloqueio que acontece na atmosfera, né? Aí evita daquela convergência de umidade ficar sobre parte central do Brasil, pegando aqui no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. É tanto que está essa estiagem pegando entre Bahia, Minas, Distrito Federal, grande parte do Goiás e uma parte do Tocantins. Aí fica sem chuva nesse período, né?
Mas isso é um bloqueio que é causado por um vórtice ciclônico na alta atmosfera, né? Que fica mais ou menos centrado entre a Bahia e Minas e um pouco aqui do Goiás, aí faz com que haja essa estiagem. Mas explica pra gente, desculpa te cortando de novo, explica pra gente a respeito desse céu limpo. Você estava me falando que quanto mais limpo o céu está, sem nuvens, pode esperar que vem calor aí nas costas. Exatamente, né? Porque quando está predomínio de céu, né, com poucas nuvens, aí fica predominando maiores temperaturas, né? Fica exatamente essa situação chamada céu de brigadeiro, por exemplo, né? Céu de brigadeiro porque são poucas nuvens e predomínio de muito sol, ou então as nuvens não vai ter problema nenhum, nem causa chuva, nem se desenvolve. Significa então, por exemplo, a nuvem é um fator que às vezes dificulta com que os raios solares cheguem à Terra e não fique tão forte? Ou não tem nada a ver isso? Eu fico perguntando porque o pessoal de casa, às vezes o senhor falar da região atmosférica e gira para cá, às vezes eu não entendo muita coisa. Então, assim, por isso que eu estou tentando esclarecer para ver se fica um pouquinho mais claro para a gente poder bater esse papo. Como que fica essa questão dos raios? Eles vêm com mais facilidade, não existe bloqueio para eles esquentam mais o solo e aumentam a temperatura e a gente sente mais calor, pode ser isso? Exatamente, né? Por exemplo, se tiver poucas nuvens ou sem nuvens, né, a incidência direta do raio solar bate direto na superfície da Terra, né? Consequentemente, bate direto também na população, daí maior calor, maior temperatura, né? Agora, quando tem nuvens, aí fica dá um bloqueio na atmosfera, um certo assim, de uma proteção, aí o raio solar bate nas nuvens, aí as nuvens refletem para a atmosfera, evita de chegar com maior incidência sobre a superfície da Terra. Aí, consequentemente, menor temperatura, né? É como, por exemplo, no deserto. No deserto, a temperatura é muito alta porque os raios solares batem direto na superfície e não tem nuvens, né? A temperatura é de 45, 48, 50 graus. Consequentemente, também quando é à noite, inverte a situação. É como aqui no meio do ano, né? No meio do ano não tem nuvens aqui, né? Aí a pessoa sente um certo calor durante o dia, mas à noite aí perde todo o aquecimento para a atmosfera, a Terra perde esse aquecimento, aí a pessoa sente mais frio durante a noite. Aí mais ou menos uma situação desse tipo. Deus me livre pisar naquela areia numa hora dessa, já pensou? Sem nuvem nenhuma para barrar, queima o pé todo. Mas falando a respeito de amanhã, o senhor estava começando a falar e eu o cortei na primeira pergunta. Como que fica a temperatura amanhã? Porque hoje é quarta, tem quinta e sexta. A partir de que horário na sexta começa a cair água? A partir da sexta-feira, já final do dia, final da tarde para a noite, já pode cair água, pancada de chuvas em algumas localidades do Distrito Federal. E aí, no final de semana, aumenta mais essa incidência das condições de chuvas, né, com pancada de chuvas, trovoadas. E a gente já chama a atenção que pode vir aí temporais localizados no Distrito Federal devido a essas altas temperaturas. Que é normal dessa época do ano, né, desse verão meio bagunçado aqui da região centro-oeste. Então, assim, vai cair água a partir de sexta-feira, os foliões podem preparar o guarda-chuva, a capa de chuva, porque vai chover e tem previsão de temporais. Então, é necessário sair com segurança, viajar com segurança, isso só para a região daqui ou isso em todo o Brasil? Isso praticamente grande aqui do parte do Distrito Federal, no entorno, né, o centro do Brasil, Minas Gerais também, vai haver essa mudança na condição do tempo, a parte central e o norte, com exceção da parte sul já vem chovendo, né? Rio de Janeiro e São Paulo já vem dando chuva normalmente, não tem problema, né? Mas ainda vai persistir também durante o carnaval, chuvas Rio de Janeiro e São Paulo e também pancada de chuvas em grande parte da região sul do Brasil, que o Rio Grande do Sul estava sem chuva e aí voltou a chover também no Rio Grande do Sul. E amanhã? Amanhã, quinta, então sexta já começa, o senhor já falou a respeito, né? Vai chover mesmo. Amanhã ainda vai ser esse sol praiano? Amanhã ainda vai ser calor, né? Vai ter esse sol praiano. Cai a temperatura, chegar em torno de 30 graus, né? Mas ainda é muito calor. A temperatura só vai diminuir mesmo no final de semana, quando começar a chover, aí vai cair para uns 27 graus, aí dá uma diferença melhor, né? Mas amanhã não é descartável de ter uma condição de alguma chuva isolada no Distrito Federal, já amanhã à noite também, já pode acontecer. Qual a experiência de vida, de trabalho, qual que é a dica para o pessoal que quer curtir esse carnaval aí, seja com sol ou com chuva? Acompanhar muito a previsão, né? Porque, por exemplo, voltando a essas condições de chuva, quem vai viajar no entorno aqui, né? Nas cachoeiras, pode acontecer aquela chamada de cabeça d'água. Cabeça d'água. Aí então a pessoa está naquela euforia toda numa cachoeira, né? E de repente dá um temporal lá na frente, lá na cabeceira, e aí vem aquela tromba d'água. Pode pegar o pessoal de surpresa. Então é melhor ficar atento, né, Francisco de Assis? Tem que ficar muito atento sobre essa situação.
Muito obrigada pela entrevista. E é isso, ó, quem quiser aí, quem já está se programando para ir para Chapada, por exemplo, que é aqui próximo, né? Passar o carnaval por lá, existe sim previsão de muita água. De acordo com o que o Francisco de Assis nos informou aqui nos bastidores, antes da gente falar com você aí de casa, vai cair água demais, são temporais. Então se preparem, você que vai para a região aí da Chapada, onde tem essas cachoeiras, é perigoso, é melhor estar atento. Se beber, não fica muito próximo ali do local, que às vezes acaba perdendo um pouquinho, né, da lucidez completa em relação a você sair ileso de um lugar em uma situação de acidente ou algo inesperado. Então todo cuidado é pouco, quem vai pegar a estrada também, todo cuidado é pouco, porque a partir de sexta cai água assim. Então a gente tem que aproveitar esse sol praiano de hoje e amanhã para poder dar uma, né, é tudo extremo, né, Vitória? É extremo no sol, extremo na chuva, não há um equilíbrio, melhor se existisse um equilíbrio, que tudo ficaria bem. Mas infelizmente nós não temos como controlar isso. Então cabe a nós só nos cuidarmos mesmo, cuidar de quem a gente gosta e aproveitar com muita segurança. Volto com você. Anotar todas as dicas, né, Mônica? Porque realmente você comentou aí que sua alma quase saiu do corpo. Vou te dizer que aqui, eu não sei se é porque eu tô grávida, mas o calorão também tá batendo. Eu não tô achando ruim essa chuvinha, não. Mas eu não sou muito da folia, de bloquinho, porque o folião realmente chora com essa chuva. Porque vê dias bonitos, assim como tem feito, céu azul, aí chega logo na sexta-feira, carnaval já, e vem essa chuva. Por favor, fala, vai te falar. Não, Vitória, mas isso não impede fulião, não. Fulião que é fulião, vai debaixo de sol, de chuva, não tá nem aí pra nada. Quem gosta realmente dos blocos, vai, dependendo da temperatura, não tá nem aí. A Kátia, que gosta muito de uma festa, ela não importa com o tempo, com o clima. Ela tá com vontade de sair, ela sai e aproveita. E ela tá certa. Errada somos nós de ficar dentro de casa o tempo inteiro. Ei, mas Kátia, tá certo. Tá certo, é isso aí. Quem gosta, gosta e tá falado, né? A Kátia depois veio aqui pra se defender. Valeu, Mônica. Obrigada pelas informações. Agradeço ao Francisco também pela participação. Pessoal, e a onda de chuvas provoca ainda mais estragos em outros estados. Um deslizamento de terra na região metropolitana do Rio deixou uma pessoa morta e 3 permanecem desaparecidas. Do alto, a imagem da destruição provocada pela tempestade. A chuva forte em São Gonçalo transformou ruas em rios. Este trailer de lanches foi levado pela correnteza. Caraca! Um hospital ficou debaixo d'água e o ar-condicionado deu vazão a uma cachoeira. Neste bairro, a situação mais crítica. Casas foram cobertas pela lama que deslizou da encosta. Uma família inteira ficou soterrada. Um casal, Alain e Rosilene Santiago, e a filha Maitê, de apenas 4 anos. Durante todo o dia, os bombeiros seguiam à procura dos desaparecidos. Uma outra vítima teve o corpo encontrado. Roseli Couto, de 52 anos. Uma mulher chegou a ficar embaixo da terra, mas conseguiu ser salva. Fiquei muito desesperada, minha filha entrou em estado de choque, começou a gritar, mãe, pula, pula. A altura era muito grande, eu não vou conseguir. Aí eu comecei a gritar, socorro, eu vou morrer, que eu achava que a casa ia cair em cima de mim e aí me levar ali de vez. Perdi tudo, tudo. Mas minha filha tá com vida, eu tô com vida, a Raíssa tá com vida, e é só construir, a gente faz tudo isso. Com o solo ainda encharcado e o terreno instável por aqui, as chances de uma nova tragédia são grandes se voltar a chover. Por isso, a Defesa Civil interditou todas essas casas que ficam bem próximas ao desabamento. Foi o 3º temporal que atingiu a cidade em uma semana. Nesta terça-feira, o município tinha 9 pontos de deslizamentos e mais de 200 desabrigados. A prefeitura decretou estado de emergência por 90 dias. As chuvas também afetaram a região metropolitana de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, 20 pessoas ficaram feridas e 5 estão desaparecidas desde o último fim de semana. Na cidade de Itaquaquecetuba, moradores têm enfrentado uma rotina de alagamentos. A prefeitura decretou situação de emergência em 12 bairros e pediu apoio emergencial para conter as enchentes. O governo de São Paulo diz que monitora a situação no estado e que liberou recursos para atender mais de 1.000 desabrigados e 7.000 desalojados. Vamos falar de saúde agora. A pandemia perde cada vez mais força com o avanço da vacinação. A média móvel de casos de Covid-19 no Brasil está em cerca de 8.700. A de mortes chegou a 45. Nesta terça-feira, o governo do Rio Grande do Sul começou a aplicação da vacina bivalente. Quase 100 idosos do asilo mais antigo de Porto Alegre receberam a vacina bivalente contra a Covid-19.
O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a entrar nesta etapa de imunização. Os moradores da instituição, que registrou somente uma morte desde que a pandemia começou, têm idade média de 85 anos e muitas comorbidades. Desde o princípio, nós estamos com a carteira de vacinação deles em dia e atuando no sentido de isolar precocemente, testar e cuidar os indivíduos com os quais eles tiveram contato. No último domingo, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil não registrou nenhuma morte por Covid-19. Mas o Conselho Nacional de Secretarias da Saúde, o CONAS, destaca que 15 estados não divulgaram dados de casos e óbitos pela doença no fim de semana. Com isso, ainda não é possível afirmar que, de fato, não houve mortes neste dia. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, referência no atendimento de alta complexidade, chegou a atender 150 pacientes ao mesmo tempo em estado crítico com Covid. A epidemiologista da instituição conta que nesta terça-feira não havia nenhum. Se vier uma nova variante, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar com a vacinação completa e todas as doses de reforço. É fundamental para que a gente esteja preparado para o que vier. Até agora, 164 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal primário, com as 2 primeiras doses, o que representa 80% da população. Um levantamento recente da Fiocruz indica que os registros de síndrome respiratória aguda grave também seguem caindo ou em estabilização na maioria dos estados. Tem menos casos graves, menos hospitalizações, menos óbitos. Isso é um bom sinal. Então, é muito boa parte dessa questão da vacinação, que teve um efeito muito positivo. E atenção, a Anvisa determinou o recolhimento de 5 marcas de pomadas para modelar, trançar e fixar os cabelos. As vendas foram proibidas depois de casos de irritação nos olhos das pessoas que utilizaram os produtos. Na sexta-feira, vai ter uma reunião virtual com todo o setor produtivo relacionado às pomadas, quando vai ser apresentado o andamento das investigações para verificar o motivo desse efeito adverso. Cabe à Vigilância Sanitária do DF fiscalizar para saber se esses produtos foram retirados das prateleiras. Se você quiser ver a lista de produtos proibidos, basta acessar o site da Anvisa que aparece aí na tela. Agora, olha que perigo. Uma van escolar que estava transportando crianças acabou tombando dentro de um condomínio lá no Paranoá. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez. Alguém se feriu nesse acidente? Conta, por favor. Sim, Vitória, uma pessoa ficou ferida. Como você disse, esse acidente foi dentro de um condomínio no Paranoá e foi entre uma van escolar e um carro de passeio. O motorista da van, um homem de 54 anos, ele precisou de atendimento porque, logo depois da colisão entre a van e esse carro de passeio, a van acabou tombando. Então o motorista ele foi atendido, não teve ferimentos. Dentro dessa van escolar também havia ali 8 crianças, nenhuma criança se feriu, apenas uma pessoa ficou ferida, que foi uma mulher de 32 anos, que é monitora dessa van, Ela foi levada para o hospital do Paranoá, inclusive ela estava consciente, orientada e estável, apresentando ferimentos superficiais e sentindo dores na região da cintura e também do pescoço. No carro de passeio estava um homem de 53 anos, ele também não se feriu, Então foi aí um susto mesmo, acidente sem grandes gravidades, ficou apenas um susto, Porque a van acabou tombando e ali tinha 8 crianças, Crianças pequenas que estavam sendo transportadas para a escola. E o que vale de alerta, nesse caso, é falar justamente sobre essa segurança, principalmente agora no começo das aulas, a volta às aulas, a segurança nesse tipo de transporte escolar. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com Wesley Cavalcante, que é diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, que está aqui ao meu lado. Wesley, muito obrigado pela sua participação. Isso acende um alerta, Principalmente aí para os pais. Como que funciona, Como que deve ser a segurança dessas vans, no transporte das crianças? Boa tarde a todos. Felizmente ninguém se feriu com gravidade. E as vans têm que estar cadastradas no Detran, elas passam por uma vistoria técnica que vai verificar a questão da segurança, condições do pneu, faróis,
se possui cinto de segurança para todas as crianças, entre outros itens de segurança. Nesse tipo de situação, né, a gente não sabe exatamente qual foi a dinâmica do acidente, não foi informado para a gente, mas será que poderia ter sido evitado ali o tombamento dessa van? Realmente a dinâmica a gente não tem totalmente conhecimento ainda, mas percebe-se que as crianças não se feriram, deviam estar todas com cinto de segurança, né? Então a gente reforça para os pais os cuidados na contratação do transporte escolar, verificarem no site do Detran se essas vans estão cadastradas realmente. Nesse caso, né, quem ficou ferida ali foi a monitora. É até comum a monitora ficar em pé, ficar ali fiscalizando as crianças. A orientação do Detran é sempre andar com cinto de segurança, inclusive a monitora. Isso. O veículo tem que ter capacidade para todos os ocupantes, inclusive a monitora. No momento que ele se deslocar, começar a transitar, todos têm que estar com cinto de segurança. E qual que é o trabalho, né, de fiscalização? Como que é feito o trabalho de fiscalização do Detran em relação a essas vans? Principalmente agora, no começo do ano, vocês têm uma rotina? Isso, a operação escolar iniciou-se desde das escolas particulares, né, há 15 dias. Foi reforçada agora com as escolas públicas, no início das aulas. E as viaturas estão próximas às escolas para garantir a segurança viária, travessia de pedestres e a fiscalização das vans escolares, tanto ao credenciamento da van, quanto do condutor da van. Então vocês param, abordam, olham os documentos, como é que funciona? Isso, verifica as condições de segurança do carro, né? E também o credenciamento. E os pais, como que eles podem ter certeza se aquela van ali está regularizada, se está tudo certinho? Como é que a pessoa, né, que quer contratar esse serviço faz essa pesquisa? Olha, os pais primeiramente podem verificar se aquele veículo está caracterizado como veículo escolar, né? Se possui a placa vermelha, a placa de aluguel, e entrar no site do Detran e verificar com a placa do veículo se o mesmo está cadastrado. Então, a própria pessoa pode entrar e fazer tudo isso? Isso. Os pais, inclusive, devem nos ajudar nessa fiscalização, né? Verificando se o veículo que ele contratou, ou antes de contratar, melhor ainda, né, está cadastrado no Detran como veículo escolar. Qual que é a maior ou as maiores irregularidades que vocês encontram geralmente nesse tipo de transporte? Olha, a irregularidade é o veículo ser pirata, né? Não está cadastrado no Detran como veículo escolar. Então, isso acontece muito. Isso acontece com frequência, por isso que a fiscalização é frequente na porta das escolas. Entendi. E isso, né, é importante reforçar. Aumenta ainda mais a insegurança, né? Às vezes ali um pneu está careca, né? Se o veículo não passou na vistoria, então é porque ele não está apto a rodar. Isso. Como o veículo não passou na vistoria, a gente não tem como verificar as condições de segurança, pneus, freios, faróis e cinto de segurança. E isso vale, inclusive, até para quem está viajando, né? São seguranças básicas para todo condutor, né? Principalmente agora nesse período de carnaval. Isso, período de carnaval, né? Muita gente viajando, transitando nas vias urbanas, rodovias. As condições do veículo são essenciais, né? Principalmente freios, pneus, limpador de para-brisa em condições. Tá certo, então, Wesley, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, viu, Vitória? Aproveitei aí já dando uma dica aí para todo mundo, né? Porque a gente sabe que manutenção com o veículo é importante em todas as situações, né? Tanto ali para a van escolar quanto para a gente motorista. Toda a atenção é importante porque é a vida das nossas crianças, né, que está em risco. Obrigada, Kátia. Volta ao noticiário. Um homem teve o caminhão dele incendiado lá na quadra 406 do Recanto das Emas. Esse caminhão era o único meio de sustento de uma família de 4 pessoas. A família registrou o boletim de ocorrência e não sabe o que fazer para consertar esse caminhão. Quem tem os detalhes desse caso pra gente é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde mais uma vez. Que história triste, né? Um pai de família, trabalhador, que perde o meio de sustento de toda a família por conta da maldade de um outro ser humano, né? Conta pra gente essa história. Oi, Vitória. Boa tarde novamente para você. Para quem está chegando agora no SBT Brasília, as coisas já andam tão complicadas. Imagina agora para um pai de família ali ter que sustentar essa casa sem o ganha-pão. A gente fala ao vivo aqui do Recanto das Emas. Essa parte aqui é o que sobrou do caminhão que foi incendiado. Inclusive ainda tem as marcas aqui, ó, Vitória, no pneu. Os 2 pneus aqui completamente danificados, destruídos. Pedi pro Rogério Silva ver mais perto aqui, ó. O fogo queimou o pneu, vai ter que ser trocado. E só para você ter uma noçãozinha básica do prejuízo, cada pneu desse aqui, Vitória, custa cerca de R$2.000. Aqui atrás a gente ainda tem também no chão as marcas desse incêndio, que por sorte, Vitória, um vizinho percebeu o momento
em que esse caminhão começava ali a pegar fogo na carroceria, e aí o que ele fez? Correu para chamar o dono e aí montou aquela força-tarefa para conseguir apagar esse incêndio. A gente está aqui, o caminhão é justamente esse, mas só para quem está em casa ter uma noção, era igualzinho aquele outro que a gente tem ali, com uma carroceria. Ele foi feito justamente para ajudar a família no transporte de materiais, essas coisas de construção, que era usado para frete. Inclusive, o Diego, que é o proprietário, está aqui com a gente, Vitória, era o ganha-pão dele. E agora, por pelo menos uns 15 dias aí, isso, se ele conseguir levantar o valor necessário, ele vai ficar sem o caminhão, sem conseguir trabalhar, justamente para sustentar uma casa ali com 2 crianças, inclusive uma bebezinha, uma outra bem pequenininha ainda. A esposa está desempregada e o Diego agora está com esse baita prejuízo, sem saber o que fazer, né, Diego? Como vai fazer a partir de agora? Agora é correr atrás do prejuízo, né? Que é uma fatalidade dessa aí, não esperava, né? Um momento difícil desse. Para quem está em casa entender, Vitória, a gente tem até as imagens das câmeras de segurança que mostram quando esse incêndio começou. O Diego estava me contando que à noite uma mulher moradora de rua e usuária de droga teria chegado aqui na casa oferecendo um cachorro de raça, um filhote, ele não quis. E aí mais tarde, durante a madrugada, isso as câmeras de segurança mostram, na esquina ali de baixo, essa mulher surge de novo ali por volta de 3 e pouco da manhã, acompanhada de outros 2 homens. E aí ela fica acompanhada de um homem lá na esquina e esse outro vem até aqui o caminhão. E agora não tem mais a estrutura, que era de plástico com borracha, que foi tudo consumido. E aí ele coloca fogo no lameiro, que ficava nessa parte aqui, e o fogo logo se alastra por toda a estrutura do caminhão, que é justamente o ganha-pão da família. É verdade, eu tenho 8 anos nesse batidão aí, o sustento da minha família é isso aí. Quando você abriu a porta ali e olhou o caminhão pegando fogo, qual foi a sua reação? Rapaz, um desespero, né? Acho que vai acabar com tudo, né? Porque trabalha pra conquistar e ver um rapaz falar um trem desse, né? Fatalidade dessa com a gente. Né? Na hora, sua preocupação era só tentar minimizar o impacto, medo de chegar aqui na cabine. Porque na frente aqui tinha um material que ele é inflamável. Se tivesse chegado na frente aqui, tinha queimado tudo. Vitória, para piorar a situação, além do prejuízo com a estrutura do caminhão, ele estava carregado com material de construção que era justamente para fazer uma entrega. E o prejuízo, se o seguro não cobrir, fica justamente para você também? Também, se o seguro não cobrir, vem todo para mim também. Como é que fica agora essa situação? O que passa na cabeça, por exemplo, quando você abriu ali a porta, viu o fogo pegando, correu para tentar minimizar o prejuízo, mas depois... Agora não sei nem o que fazer, nem tem nem reação. Graças a Deus eu tenho umas amigas aí, fiz uma vaquinha, aí tô levantando dinheiro para poder arrumar. A vaquinha é o que tem ajudado para tentar consertar o caminhão e também para levar alimento para dentro de casa nesse período. Verdade. Graças a Deus todo mundo tá me ajudando aí. Se não fosse, eu não sei o que eu fazia não. Porque não tá fácil não. O prejuízo é muito grande. Vitória, a gente estava contando, o Diego tem 2 filhinhas, uma é bebezinha, né? E a outra já há quantos anos, quantos meses? Uma de 5 meses e uma de 7 anos. E aí a esposa tá passando por um período complicado também, desempregada agora, só você que estava trabalhando? Só eu trabalhando mesmo. E o caminhão saiu da oficina segunda-feira, moço. Segunda-feira, a primeira viagem que eu fui dar no caminhão, o cara vem e taca fogo assim. Não dá pra acreditar. Não tem nem como acreditar, a gente fica sem reação. Diego, quem quiser te ajudar, como que faz? Eu fiz uma vaquinha, quem quiser ajudar no Pix aí, qualquer quantia já ajuda. E qual que é o Pix para ajudar? Telefone, é 619-9400-4660. Pode repetir mais uma vez, por favor? 619-9400-4660. É justamente, Vitória, esse número que está na tela. Agora imagina você ser acordada ali no meio da madrugada e descobrir que seu caminhão, que você luta ali, trabalha com ele já há cerca de 8 anos, simplesmente, Vitória, está pegando fogo na porta da sua casa por conta da maldade de outra pessoa. Oi, Vicky. Eu queria saber, Michael, se ele chegou a passar, ele registrou o boletim de ocorrência, chegou a passar as características dessa principal suspeita, porque ele tem uma noção de quem tenha feito isso, né? Se a polícia consegue, com as características que ele tenha passado, um retrato falado ou alguma imagem, consiga chegar até essa autora, né? A autora de todo esse prejuízo que agora ele está aí, né? Tentando reaver.
Pois é, Vitória, a polícia tem que conseguir chegar até essas pessoas. Diego, a Vitória estava querendo saber se quando você registrou o boletim de ocorrência, conseguiu passar imagens que mostrasse melhor quem era essa mulher ou até um retratado para identificar quem era essa pessoa que teria causado tudo isso. Tem as fotos dele já, sei quem é a pessoa. Você já conseguiram identificar quem são as pessoas? Aí a Polícia Civil me mandou uma mensagem hoje, falou que tá querendo procurar, vai à procura dele agora. É uma pessoa conhecida aqui da região? Porque a pessoa era conhecida do norte desde criança. Né? Frequentava aqui sempre a rua? Era sempre. Aí, não sei porque não entendi, porque ela pelo menos tinha que falar, né? Não faz isso com um cara não, que conhece muitos anos, né? Pelo menos isso é uma consideração, mas não teve. Você acha que tudo isso foi uma represália pela recusa da compra do cachorro? Eu acho que foi. Porque os rapazes estavam com ela, acho que não gostou, né? Que era 2 horas da manhã, foi me oferecer cachorro e eu não quis. Aí, estranhou aquela situação? Estranhei, que ele nunca foi de me chamar na minha porta da minha casa, assim. Aí passou 1 hora e já aconteceu a tragédia. Uma história tanto estranha, né, Vitória? Bater na porta da casa dos outros 2 horas da manhã para vender cachorro e depois acontece uma situação dessa. As imagens mostram justamente essa mesma mulher que bateu aqui na porta, ali na esquina, vendo esse rapaz chegando aqui no caminhão e colocando fogo e depois ele corre de volta. Oi, Vitória. Não, eu ia perguntar justamente isso, tudo isso, né, essa mulher queimou com a ajuda de outras 2 pessoas o caminhão desse senhor porque ele não quis comprar um cachorro, né, o que leva uma pessoa a fazer isso, porque agora ele está aí, com a esposa já desempregada, agora ele também sem poder trabalhar, contando com a ajuda aí das pessoas e pelo que ele disse, são pessoas conhecidas que fizeram isso, né? Ele conhece essa mulher, pelo menos. Sim, Vitória, pessoa conhecida, como ele disse, que vive aqui na região e que teria sido motivada, é o que a família acredita, justamente por conta dessa recusa. Vale ressaltar que essa mulher bateu aqui na porta às 2 horas da manhã para vender um filhote ali de pitbull. Claro, qualquer pessoa vai estranhar essa situação, no mínimo mesmo, conhecendo ali de vista. Ele recusou, e aí cerca de 1 hora depois, as imagens das câmeras de segurança aqui mostram o momento em que a mulher aparece ali na esquina, um rapaz fica com ela ali e o outro que estava junto vem até o caminhão, bem aqui nessa parte da roda. A gente não tem nesse, mas Dentinho, vamos no outro caminhão ali de trás, que dá pra gente mostrar pra Vitória, para explicar até o porquê que esse fogo se alastrou de forma rápida. O caminhão é semelhante a esse aqui, Vitória, até mesmo a carroceria, e o fogo teria sido colocado justamente nesse lameiro aqui de trás, que a gente percebe, ele tem um material altamente combustível. Nessa parte de baixo aqui é borracha e a de cima é madeira. Então o fogo consumiu toda essa parte aqui do outro caminhão, chegando a atingir inclusive os pneus ali. A tragédia só não foi maior, o fogo se alastrou por toda a carroceria, chegando até essa parte aqui da cabine do caminhão, porque o vizinho acordou o Diego correu para cá e aí começou aquela força-tarefa, né, Diego, justamente para tentar apagar o fogo ali, para controlar o incêndio. Verdade, aí todo mundo chegou com mangueira, balde, todo mundo ajudou. Aí quando chegou o bombeiro já tinha amenizado o fogo. Isso tudo 3 horas da manhã? 3 horas, 3h30 da manhã. Se não fosse a população aí, tinha pegado fogo em tudo. Já tinha passado um susto desse, um prejuízo desse? Nunca na minha vida, nunca. Tem 28 anos que eu moro nesse lugar, sempre ficou aqui na frente dos caminhões. E nunca aconteceu isso, primeira vez. Nunca teve problema nenhum com o vizinho, nenhuma situação desse tipo? Nunca tive problema com o vizinho, se eu puder ajudar eu ajudo, mas nunca tenho divergência com ninguém aqui, briga com ninguém. Vitória, assim, é uma situação até particular que enquanto a gente estava se preparando para entrar, alguns vizinhos passaram por aqui, inclusive falando, Diego, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir te ajudar. Então o que a gente sente é justamente essa parte aí dos vizinhos querendo contribuir mesmo, querendo ajudar. Claro, fica todo mundo revoltado com essa situação. Ver o ganha-pão do Diego de sustentar a família simplesmente ser queimado assim, sem nenhuma justificativa. Claro que nada justificaria uma situação como essa, mas sem ter tido ali uma discussão, um problema, nada que deixasse pelo menos a outra pessoa querendo se vingar. A família acredita que tudo isso tenha sido motivado justamente pela recusa da compra de um cachorro às 2 da manhã. É revoltante, né, Michael? Pelo menos o Diego sabe. Pelo menos existe a suspeita de quem tenha feito isso. Ele consegue passar as características dessa pessoa ou dessas pessoas para a polícia porque precisam realmente ser punidas, né? Para que não venha a ocorrer, se for
realmente por uma recusa de venda de um cachorro, bater na porta dos outros às 2 da manhã para vender um cachorro, depois às 3 ter um caminhão queimado na sua porta. É muito estranha essa história, então a polícia precisa realmente investigar, até para que esse trabalhador, o Diego, não fique aí no prejuízo, porque que prejuízo, como o Michael disse, cada pneu aí do caminhão, R$2.000, imagina só, não dá, né? Não dá para ficar assim. Obrigada, Michael, pelas informações. Agradeço também aí ao Diego por estar falando aqui, contando a história dele, que a gente sabe o que essa família não deve estar passando. Valeu, Michael. E a Justiça Federal absolveu os 15 envolvidos na Operação Falso Negativo, que investigou o superfaturamento na compra de testes rápidos para detectar a Covid-19. Entre os investigados estava o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Qual foi o motivo, dessa decisão? De acordo aí, Vitória, com o juiz responsável por esse caso, Marcos Vinícius, que assumiu na esfera federal esse caso, ele disse que as provas não foram o suficientes para realmente incriminar todos os 15 envolvidos. Então, a partir de agora, todos os bens que foram apreendidos, contas bancárias, carros, enfim, tudo retorna para todos esses envolvidos aí na época que estavam à frente da cúpula da saúde. Tudo isso aconteceu bem no auge da pandemia em 2020, onde não era necessário ter licitação, foi livre para poder comprar devido à emergência que o país e o mundo sofria à época. Então foram comprados exames para detectar a Covid-19, mas de acordo com o que foi levantado à época pelo Tribunal de Justiça, houve um rombo aos cofres públicos no valor de R$18 milhões. A partir daí, em 2020, foi aberta as investigações pelo Tribunal de Justiça, mas um ano depois, a Justiça Federal assumiu o caso e saiu a decisão agora, através do juiz Marcos Vinícius, inocentando todos os 15 envolvidos, inclusive o Francisco de Araújo, que à época era o secretário de Saúde, chegou a ser preso em 2020. A partir de agora, todos estão livres e não tem mais essa culpa nas costas. Houve, à época também, uma suspeita de que existia uma associação criminosa dentro da saúde que determinava, escolhia quais eram os fornecedores que iriam ser beneficiados para entregar insumos e materiais para o departamento, para o Ministério, para ser distribuído em todo o país. Mas a partir de agora, com essa investigação, com essa determinação do juiz, tudo isso cai por terra e eles não são mais envolvidos nessa operação falso negativo como criminosos, Então foi realmente concluída aí que eles não tiveram participação e que não houve realmente essa participação efetiva e esse rombo por parte dessa cúpula de todos os 15 envolvidos na época que estavam à frente da pasta. Vitória. Obrigada, Mônica. A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira o quarto suspeito de sequestrar o empreiteiro Daniel Carvalho da Silva em Ceilândia. O suspeito estava no litoral da Bahia e, segundo os investigadores, pode dar pistas do paradeiro do empreiteiro. Quem dá mais detalhes desse caso para a gente é o repórter Michael Leão. Michael, é com você. Vitória, já são quase 4 meses de angústia, dor e mesmo com 4 presos, uma pergunta ainda segue sem resposta. Onde está Daniel Carvalho, de 31 anos? O empreiteiro foi sequestrado no dia 26 de outubro do ano passado, quando saía da igreja. Os criminosos simularam uma batida no carro dele para conseguir sequestrá-lo. Ele foi mantido em cativeiro. Os criminosos levaram até mesmo os móveis da casa dele, fizeram uma mudança, organizaram tudo para que parecesse que Daniel estava querendo desaparecer. Chegaram a levantar a hipótese de que ele estaria devendo agiotas e por isso teria vendido parte dos móveis e estaria tentando desaparecer, inclusive dos familiares. Mas a polícia, investigando, conseguiu chegar já a 4 pessoas. Inclusive, Vitória, esse quarto estava foragido desde o ano passado, foi preso ontem. A equipe da DRS viajou para a Bahia, já estava monitorando o Rivaldo Márcio e conseguiu prendê-lo enquanto tomava banho. A casa, escolhida em um local a dedo, Vitória, ficava em uma área afastada, a cerca de 100 quilômetros de Salvador,
Segundo a polícia, a área era uma praia de nudismo, escolhida justamente para evitar que turistas pudessem reconhecer o suspeito. Um local isolado, pouco habitado, né? Ideal para ele permanecer oculto, né? Um local que não era frequentado por turistas, né, de Brasília, visto que aqui no Distrito Federal a imagem dele foi divulgada na mídia e impossibilitou ele de ficar circulando pelas ruas, né? O plano dele era de permanecer ali nesse local por um longo período, tanto que a esposa e os filhos já haviam se mudado para lá há alguns dias. E a esperança é justamente agora, com a prisão desse quarto envolvido, que a família consiga descobrir onde está o paradeiro do corpo de Daniel, já que todos os indícios apontam para que o empreiteiro tenha sido morto logo após os criminosos conseguirem o que queriam. Que as investigações não terminam por aí. Outras 2 pessoas, pelo menos, estão aí na mira da polícia justamente por essa participação direta. Para quem está chegando agora no SBT Brasília, o Daniel Carvalho, de 31 anos, ele foi sequestrado na noite do dia 26 de outubro do ano passado, quando deixava a igreja. Inclusive, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro dele sai da igreja e, na sequência, o Up vermelho, que era utilizado justamente por esse quarto preso, também deixa o local. Eles simulam uma batida, conseguem render ali o Daniel, mantém ele sob cativeiro por alguns dias, obrigando ali ele a se comunicar com alguns familiares, a passar senhas. Inclusive, foi nesse momento que ele estava ali no cativeiro que eles conseguiram fazer as transferências bancárias. Até agora, a polícia já identificou pelo menos 10 pessoas que alugaram as suas contas para receber esse dinheiro. Segundo as investigações, pessoas que não sabiam o que estava por trás desse dinheiro, o sequestro em si, mas que devem responder pela lavagem de dinheiro. Mas, Vitória, agora com a prisão desse quarto suspeito aí, que estava escondido lá na Bahia, como a gente disse, numa área que era uma praia de nudismo, ele já estava tão convicto de que não seria preso, de que nada aconteceria, que até a família inteira dele se mudou para lá há cerca de 15 dias. Mas a equipe aqui da DRS, da Corpatri, já estava de olho, monitorando essa situação, e ontem conseguiu prendê-lo enquanto tomava banho ali. A polícia fez o cerco, chegou na casa e conseguiu prendê-lo nessa área, que é uma área pouco visitada por turistas, já que é uma praia de nudismo. Só que com a prisão dele, Vitória, surge ali uma esperança para a família, que é justamente descobrir o paradeiro do corpo do Daniel. Claro que para a mãe e para a família ainda existe a esperança de que o filho possa estar vivo, mas todos os indícios colhidos aqui pela delegacia, Vitória, apontam justamente para que o Daniel esteja morto. Inclusive, no carro utilizado por esse suspeito, foi encontrada uma quantidade de sangue lá apontada identificado pelo exame de DNA, que seria do Daniel, mas incompatível com a vida. Mas, claro, segue a esperança. E o que a família quer agora é justamente que, com a prisão desse suspeito, ele explique para a polícia o que realmente aconteceu e dê o paradeiro do corpo do Daniel. A gente conversou agora há pouco com uma tia. Claro, por medo, ela prefere não mostrar o rosto, já que ainda existem outras pessoas sendo investigadas por essa participação direta, mas ela contou pra gente o sentimento agora da prisão desse suspeito, já que tem vários indícios que apontam o envolvimento direto dele, mas da esperança justamente da família conseguir descobrir onde está o corpo de Daniel. Nós estamos sentindo muito alívio. Já tem 4 meses que a gente estava nesse tormento, nesse sofrimento, foi muito clamor, foi muita oração. Pedimos a Deus todos os dias para que esse homem fosse encontrado, para que o corpo do Daniel fosse encontrado, para que esse sofrimento acabe, porque a luta tem sido muito difícil, a mãe do Daniel está sofrendo muito, o filho do Daniel está sofrendo muito, e aí, com a prisão desse quarto envolvido, eu creio que a gente vai poder respirar um pouco melhor agora. Nossa, é muito triste, é muito angustiante. A minha irmã tem sofrido muito, muito, muito. Dia e noite, ela sonha com ele chegando, chamando no portão. É muito sofrido. Eu não desejo isso pra nenhuma mãe. Nenhuma mãe pode passar por isso que ela tá passando. Eu não tenho palavras pra expressar o sofrimento, a dor que ela tá passando. Sem palavras. Nós vamos lutar para ter a resposta definitiva. Onde que colocaram o corpo do Daniel? Para poder encerrar esse ciclo. Porque tem sido dias de luta.
adolescência. Era um menino de bem com a vida. Eu merecia isso. Pois é, Vitória, quase 4 meses, a gente sabe que localizar o corpo não vai trazer o Daniel de volta, mas traz um alívio ali, pelo menos para a família, conseguir finalizar esse momento do luto. A gente, claro, segue acompanhando e qualquer novidade a gente volta a acionar você. Combinado, Maicon. Agora, 13 horas e 14 minutos, vamos voltar a falar de folia. Os turistas já começaram a chegar a Salvador para curtir o carnaval. A capital baiana se preparou para receber 1 milhão de visitantes na festa deste ano. E tanta gente consumindo faz bem para a economia. Espera-se que o carnaval movimente 5 bilhões de reais. Essas amigas vieram de São Paulo para curtir o Carnaval de Salvador pela primeira vez. A expectativa é grande. O carnaval vai ser tudo para mim, porque eu vim aqui para me divertir mesmo. Até agora já superou a expectativa. Mas para não gastar muito, elas se anteciparam e planejaram direitinho a viagem. Isso traz todo o diferencial, porque você deixa para fechar na hora, não tem mais lugar para se hospedar, o valor acaba ficando mais alto, então essa programação foi necessária. Aqui no Circuito da Folia já está tudo pronto para a abertura oficial do Carnaval. Mais de 1 milhão de turistas são esperados para os próximos dias. Pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo que querem aproveitar todos os minutos dessa festa. A prefeitura montou um esquema para orientar e dar assistência a todos esses visitantes. A gente está com equipes em todos os portos, no porto, nos aeroportos, rodoviária, nos hotéis, nos pontos turísticos, dando orientação para o turista, recebendo os turistas. Depois de 2 anos sem a festa, o setor de hospedagem voltou a ser otimista. A estimativa é de quase 100% da taxa de ocupação. Os serviços e produtos ligados ao carnaval movimentam cerca de 5 bilhões de reais na economia de Salvador. Os turistas estão vindo para o nosso estado em busca de lazer, em busca de novas experiências. E isso tem sido muito bom, porque tem contribuído bastante para o incremento da economia em nosso estado. E nesse período de carnaval, a gente sabe que os foliões gostam de beber, dançar, relaxar e curtir os bloquinhos, né? Mas a gente também não pode esquecer da questão da segurança. Tem golpe da maquininha ali do cartão de crédito, golpe do spray de pimenta e tem até gente que aproveita para furtar os objetos enquanto beija outra pessoa. Imagina só, cuidado, viu? A criatividade dos criminosos não tem limites. E para fazer esse alerta para a gente, agora nós vamos conversar com a Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez. Eu sei que você vai viajar e aproveitar, curtir o carnaval. Mas você, como uma boa jornalista, pelo amor de Deus, sabe todos os cuidados que tem que ter para não cair num golpe, né? Sei sim, viu, Vitória? Olha, principalmente nesses eventos muito grandes, né? Bloco. Acho que a dica fundamental é sempre utilizar uma doleira, que é como se fosse uma pochete, mas você coloca por dentro da roupa. Ela é bem fininha. Então, claro, ali não cabe muita coisa, fica ali só o celular e a chave, mas fica escondido, né? Fica muito mais difícil do criminoso acessar. E como você disse, né? Várias modalidades aí de golpes, né? Os criminosos, eles são criativos. Tem o golpe, como você falou, da pochete, do abraço e do beijo, eles são bem parecidos. Eles contam ali com um grupo de criminosos, enquanto um está distraindo ali a pessoa, o outro pega o objeto. Tem também do spray de pimenta, onde a pessoa joga o spray para a vítima, né, acabar ficando ali se sentindo mal e distraída, acaba tendo o objeto perdido. E tem também o da maquininha, né, que a pessoa acaba roubando ali o dinheiro com a aproximação. Para falar sobre tudo isso, né, sobre esses crimes, eu vou conversar agora com o Major Brook, que está aqui ao meu lado. Major, a gente sabe, né, que bandido é criativo e sempre tenta ali uma maneira de cometer crimes. 3 golpes parecidos, o da pochete, né, conta ali com a distração do folião, o do abraço e o do beijo também, né? Como que a pessoa pode prevenir se tornar vítima? Boa tarde. Na verdade, eles contam com a distração das pessoas, muitas vezes ali o uso de bebida alcoólica piora a questão da distração
Então é importante que vocês conversem entre os grupos que vocês estiverem indo ao carnaval, um cuidando do outro, um prestando atenção no outro, sempre conferindo os bolsos o tempo todo. Muitas vezes ali coloca o celular e só vai lembrar que o celular estava no bolso depois de muito tempo, que às vezes ele já foi furtado. Então esse tempo, esse lapso temporal, ele acaba facilitando para o criminoso que já deu em fuga. E aí, para poder achar depois, fica mais difícil. Então é importante, como você bem falou, a doleira. É uma pochete de utilização interna, ela é até bem discreta. Coloque os pertences mais importantes ali, fica de fácil acesso para você e difícil acesso para quem está de fora. Agora o golpe da maquininha, né? Utiliza ali a maquininha justamente para roubar os dados do cartão de crédito. Como fazer? Bom, existe agora a função de aproximação nos cartões mais novos. Então, verifique junto ao banco desabilitar temporariamente esse modo aproximação, que é muito utilizado pelos criminosos com a maquininha. Ou então, se você tiver o cartão furtado ou perder ele, alguém pode estar usando ele nos valores lá que for permitido, que você permitiu lá no aplicativo. Ou então, se você não conseguir, coloque valores menores, R$10, R$20 no máximo, e denuncie imediatamente e faça o bloqueio desse cartão. Eu acho que aquele velho e bom dinheiro que as pessoas já talvez nem conheçam mais, né? Lembra aquele método antigo de pagamento de dinheiro? Nesse caso pode funcionar. O dinheiro é importante também, se for levar dinheiro, não levar quantias muito grandes, e se for coloque em locais estratégicos no corpo, no bolso, na doleira, no bolso da frente, locais também de difícil acesso para o criminoso. E aí você espalha ali e você, se for furtado, não tem todos os valores que você carregou levados pelo criminoso. Agora, o spray de pimenta, né? Quem já sentiu sabe como que é ruim. A pessoa fica ali com o olho ardendo. Como fazer para se proteger? Bom, sentiu qualquer ardor na mucosa, na respiração, tá tossindo, espirrando, o olho ardendo, já se afasta, vai para um local onde não esteja contaminado e acione a polícia militar. Ali naquele local que provavelmente você está sentindo os efeitos do spray de pimenta, algum criminoso está agindo. Bom, agora vamos falar também sobre os foliões pequenininhos, né, as crianças. A Polícia Militar está promovendo uma ação aí para garantir a segurança dos pequenos. Vai ter ali a identificação no site? Como é que funciona? No site da Polícia Militar nós disponibilizamos uma carteirinha, é como se fosse um crachá na verdade, que o pai, a mãe vai preencher os dados da criança, com o endereço, o telefone, os dados cruciais para que a gente possa localizar os responsáveis e caso ele venha a se perder. Então faz o preenchimento no site, imprime em casa, entrega para o baixinho, entrega para a criança e também fale para ele, oriente ele, caso ele venha a se perder, que procure um agente de segurança e entregue esse cartão que tem todos os dados para achar o papai e a mamãe o mais rápido possível. Além disso, a Polícia Militar também vai entregar pulseirinhas, né? Ela é mais segura ainda que o crachá? Por que ela não sai? Na verdade, a pulseirinha, ela tem um material mais resistente e são os dados básicos mesmo. É o telefone ali do responsável que vai estar no local para poder, no caso, se direcionar a uma base da Polícia Militar. Então a Polícia Militar vai estar em 2 eventos, que é o Carnapate e o Baratinha, fazendo a identificação das crianças com a pulseira, colocando ali o telefone, o nome do pai, da mãe, para caso a criança venha a se perder e depois também de orientada a essa criança que ela procure um agente de segurança, pode ser um agente do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, para que possa conduzir a nossa base e a gente fazer o contato e já achar o pai e a mãe o mais rápido possível. Os pais também precisam, né, orientar as crianças em relação às atitudes, né? Não ir com estranho, não aceitar nada de ninguém. Essas são aquelas velhas dicas que a gente sempre recebeu desde criança, não aceitar nada de ninguém, ao ser chamado por alguém estranho também não ir, avisar o pai, a mãe, tem alguém me chamando ali, para que o pai tenha ciência que existe alguém que possa estar querendo alguma coisa das piores possíveis, imagináveis com aquela criança.
E também orientar que caso ela venha se perder, para ela poder tentar se comunicar, pelo menos entregando essa carteirinha, porque muitas vezes a criança muito nova não sabe onde mora, não sabe o telefone. Na verdade, quase ninguém sabe o telefone dos outros, né? Imagine uma criança. Então é importante que entregue, que esteja com essa identificação. Às vezes está com a identificação que foi disponibilizada no site e também a pulseirinha. A gente dobra os meios aí para que ache o mais rápido possível caso a criança venha se perder. Tá certo então, Major. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Vitória. O importante é se divertir com segurança. Tanto o folião grande, né, quanto o pequenininho. Eu volto com você. É isso, faça chuva ou faça sol, né, Kátia? Mais cedo a Mônica Vieira te entregou um pouquinho aqui, falando que você que gosta de carnaval vai curtir no sol, na chuva. E é isso aí, né? Mas com toda a segurança. Vou, Vitória, eu gosto sim, confesso, não vou mentir não. E esse ano vai ter muito sol, viu? Muito sol. Ah, tomara, o meteorologista não falou muito isso não. Não sei, né, se onde você vai estar fazendo um solzinho ali, mas aqui mesmo ele disse que vem chuva. Vou para Recife, tem previsão de chuva, mas lá o sol vai predominar, viu? Aí eu que lute. Aproveite, agradeça também o Major Bruto por todas as informações. É isso, folia, diversão, mas com toda a segurança, seja para os grandes ou para os pequenos. Valeu, Kátia! Uma pesquisa revela que a maioria dos estudantes aprova as mudanças no ensino médio, mas poucos alunos se sentem preparados para o mercado de trabalho após a conclusão do curso. Clara quer fazer faculdade de Direito. E no novo ensino médio, ela optou por estudar as matérias que considera mais difíceis. Para mim foi uma grande oportunidade de eu intensificar os meus estudos e aí sim eu consegui aprimorar o meu conhecimento sobre a parte de exatas. Clara usou uma estratégia permitida na nova grade do ensino médio. Cada estudante pode escolher sua área de interesse, os chamados itinerários. Foram estabelecidos 4 grupos: matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. A carga horária aumentou de 800 horas-aulas por ano para 1.000 horas, justamente para manter as disciplinas da Base Nacional Curricular, como matemática e português, e agregar os itinerários. Mesmo assim, os estudantes acham que haverá defasagem. O pessoal que escolheu a área de humanas, eles vão ter uma certa defasagem em física, química e matemática. No vestibular também não vai cair só o que está no itinerário, vai cair coisas do currículo comum também e a gente vai ter que se virar. A implementação do novo ensino médio só deve ser concluída em 2024. Até lá, o Ministério da Educação pretende fazer uma pesquisa na comunidade escolar para retomar o diálogo e corrigir eventuais distorções. Essa especialista em educação defende uma revisão voltada à diversidade do país. Os pequenos municípios e bairros mais periféricos muitas vezes não têm recursos para propor essa flexibilização que o itinerário formativo requer. As mudanças no ensino médio ganharam um novo ingrediente com a pesquisa nacional divulgada nesta terça-feira. Apenas 14% dos estudantes se consideram aptos ao mercado de trabalho ao final do curso. Porém, a grande maioria aprova o novo modelo de currículo. Tudo que é novo causa um pouco de estranhamento, né? O começo ele é sempre um pouco traumático porque mexe, né, com as bases. Pessoalmente, eu acredito que agora ele está entrando no eixo. A fila para a realização de um exame ou cirurgia no sistema público de saúde é enorme. Muitos pacientes chegam a ficar alguns anos percorrendo hospitais para conseguir atendimento. Há quase 2 anos, seu Neri caiu e rompeu os tendões do ombro direito. Desde então, tenta fazer uma cirurgia. Mas na última consulta, o aposentado descobriu que está atrás de 644 pessoas na fila de espera. Atualmente eu não consigo fazer nada, porque me dói constantemente, o dia todo. Dormir, a maioria das vezes, é sentado, porque não consigo encostar o ombro
nem as costas eu consigo encostar. Apenas em Porto Alegre, quase 100 mil pessoas aguardam por cirurgias eletivas, as não consideradas de urgência. Um problema que se repete em todo o país. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde estima que cerca de 11 milhões e 600 mil cirurgias eletivas e ambulatoriais deixaram de ser feitas no Brasil somente nos 2 primeiros anos de pandemia. Nesse mesmo período, 16 milhões de exames clínicos para obtenção de diagnósticos também não foram realizados. Uma das medidas para agilizar o atendimento são os mutirões. Só assim, com a ajuda deste hospital, a Prefeitura da capital gaúcha conseguiu reduzir de 20 mil para 6 mil a espera para procedimentos oftalmológicos em 2022. Cirurgias oftalmológicas costumam ser rápidas, pode até atingir um número, digamos assim, de 300 cirurgias por mês. A verba anunciada pelo governo federal surge como uma esperança para quem tem dor. Poderia ser até hoje mesmo, eu já ia para o hospital. É o que eu mais quero. Bom, estão abertas as inscrições do concurso para soldado da Polícia Militar do DF. São 2.100 vagas no total, 700 imediatas e 1.400 para cadastro reserva, com salário inicial de R$ 5.336. As vagas serão para nível superior, com formação em qualquer área. Mais detalhes você pode conferir no edital da banca organizadora, que é o Instituto AOCP. O período de inscrições vai até o dia 10 de abril e o valor da taxa é de R$ 85. E a gente fica por aqui, obrigada pela audiência, mas antes de encerrar, eu queria pedir para você me seguir lá nas redes sociais. Meu Instagram é @victoria.melo__. Tem dica, sugestão de reportagem ou está assistindo o jornal? Me manda uma foto. Você pode aparecer aqui na nossa telinha e a gente ainda bate um papo lá pelo Instagram. Mais notícias locais você acompanha às 7h20 da noite com a Viviane Costa no SBT Brasília, segunda edição. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Tchau, até amanhã.